Sim, 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 amigos. Hoje é dia de dossiê. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Gente, eu estava com saudade de fazer aquele vídeo, né? Um pouco mais investigativo, que a gente se debruça sobre uma questão. E hoje vamos falar do senhor João Dória. Teve uma denúncia muito grave sobre ele, que se junta com várias outras coisas. Já tem, inclusive, movimentações no Ministério Público. E calma, antes que você comece, mas a direita não vence nada no Ministério Público. Meu amigo, é a esquerda que tá indo atrás do João Dória. E não só a esquerda. Você vai entender o balaio de gato e as conexões que o Dória vem mantendo, que no mínimo, se fosse usar uma palavra para descrever, são cabulosas. Conexões cabulosas. Um lobby cabuloso. A gente vai falar bastante do senhor João Dória hoje. E também vamos falar de CPI, informações exclusivas de bastidores. Quem tá no Telegram já tá sabendo, contei lá. E únicas, só sabe quem tá aqui. Vamos falar sobre uma nova agenda, pauta, narrativa, na verdade, que a esquerda quer implantar. Já não teve a questão da rachadinha, do Queiroz, chocolate, mansão, blá blá blá, acordão. Agora a narrativa da vez é a Casa de Vidro. Surgiu ontem, matéria do Intercept, vazamento de dados, vazamento de informação, né, diálogos. O Brasil é o país dos vazamentos. A gente vai falar disso, de outras coisas, e eu não quero me alongar muito, porque tem muita coisa para falarmos hoje. Eu já quero começar aqui sobre algo que, no mínimo, é muito estranho. A fábrica da White Martins, a produtora de oxigênio, a principal produtora no país, inclusive aí, né, foi citada no depoimento do secretário de Saúde do Amazonas. A fábrica da White Martins, em Fortaleza, explodiu. É muito estranho isso. Desde que a CPI foi anunciada, tem muita coisa estranha acontecendo. Tem a matéria, Gazeta Brasil, não vou falar nada, eu acho que vocês aí também, tá todo mundo querendo saber respostas. Infelizmente, teve 5 pessoas que se machucaram, mas passam bem, o quadro é estável. Cara que diz, atenção, moradores de Fortaleza relatam explosão na fábrica da White Martins, uma das principais fornecedoras de oxigênio para hospitais do país. Deslocamento de ar quebrou janelas, danificou casas e prédios. Corpo de Bombeiros e SAMU atendem feridos. Pessoal, isso aqui é muito triste, independente de tudo aí, de ser estranho ou não. Cara, a gente tá num período que a gente tá precisando, principalmente de oxigênio para os hospitais. Uma fábrica dessa agora não vai poder mais ajudar nesse processo. Muito, muito estranho. E aqui eu coloquei, que vocês conseguem ver, né? Eu peguei um frame do vídeo. Olha a situação que ficou. Cara, é difícil, viu? Brasil, todo dia é uma coisa mais estranha que a outra. E aqui, falando rapidamente sobre a CPI, tem algumas informações. Além da mídia, tem os de bastidores. Olha só isso daqui, matéria da CNN. Senadores do governo e da oposição discordam sobre Renan na relatoria da CPI. Em debate na CNN, estava lá Humberto Costa e o Girão comentando sobre alguns assuntos. A posição de Renan desagradou ambos os parlamentares, mas por motivos diferentes. Costa considera a ação desnecessária, enquanto Girão identifica um conflito de interesses. Ambos são integrantes titulares da CPI da pandemia. Até o momento, Alagoas não tem nenhuma denúncia grave contra o Estado, disse o senador do PT. Além disso, todos os senadores têm todas as prerrogativas plenas para o exercício dos seus mandatos e, naturalmente, se houvesse algum tipo de necessidade de declaração de suspeição, deveria vir dos outros. Humberto Costa, ele está insatisfeito porque o próprio Renan veio a público se declarar suspeito. E vocês viram que assistiu o vídeo ontem, que eu mostrei, que já teve operação policial em Alagoas. Pelos desvios. Ou seja, tem motivo. E vocês vão entender quando der outra informação. Para Girão, a indicação de Renan como relator poderia fazer com que a CPI revele apenas uma parte da verdade. A CPI e a população querem que a verdade, e não apenas uma parte dela, venha à tona, né? Argumentou. Outro ponto de debate foi a declaração do ex-secretário de comunicação, o Van Garten, em entrevista à Veja, de que o Brasil não comprou antes, né, os imunizantes da Pfizer por incompetência do Ministério da Saúde. Aqui, palavras de Humberto Costa, do PT. Ele precisa ser convocado para a comissão, não somente porque essa história está muito mal contada, mas por esse governo por completamente desestruturado ou existir algo por
trás dessa entrevista. Girão concordou que o Weingarten pode ser convocado, mas também mencionou outros nomes, como o Mandetta, o Tait, o Pazuello, também, né, a procuradora Alindora. Vou chamar todo esse pessoal aí para bater um papo. E aí, pessoal, olha só. Randolfo Rodrigues já se escalou. E diz, né, que pretende sim convocar o Weingarten. E olha o que o Randolfo Rodrigues já está falando. A possível convocação de Weingarten ocorre devido à entrevista que deu à revista Veja, em que afirmou que o Brasil não comprou imunizantes da Pfizer anteriormente por incompetência do Ministério da Saúde, que era comandado pelo Pazuello. Já deu munição para o Randolfo. Tudo o que o Randolfo queria, né? A entrevista do Fábio Weingarten. E aí, o Gilmar Mendes já estava aí dando a entrevista, o Poder 360 lá, né, no site, falando que o Weingarten foi procurar ele, aflito. E aí um questionamento que eu tenho certeza que o pessoal vai fazer, a Elisa aqui já perguntou, peraí, ó, que história é essa? Vamos ver se a gente está entendendo. Então quer dizer que o chefe do ex-SECOM, o Weingarten, era o presidente Bolsonaro, mas o Fábio Weingarten pedia ajuda para o Gilmar Mendes. Tá estranho. Weingarten me procurou aflito para pedir ajuda com a Pfizer, disse Gilmar Mendes, mais de uma vez. Ainda tem gente que está insistindo que não, que ele não fez nada demais. Eu tô falando para vocês. Quem tá falando que esse cara fez não conversou com ninguém em Brasília. Pergunta alguém ao redor do governo se alguém ficou satisfeito com a entrevista que ele deu. Quem tá falando o contrário deve ter algum interesse. E aí, a Tsuki mostra aqui, né, que olha a realidade que nós chegamos. STF permite que Renan Calheiros acesse mensagens atribuídas à procuradora da Lava Jato. O material foi obtido aí pelos hackers. Do outro lado, você vê que Lula já está marcando uma ida a Brasília para encontros com Renan Calheiros e líderes do Centrão. E aí você entende por que Humberto Costa, do PT, está insatisfeito com Renan demonstrando fragilidade na internet, se declarando suspeito. O Renan é parceiro do PT. As ações do Renan já estão mirando 2022, ajudar o Lula. Da mesma forma como a pressão da direita em 2019 impediu o Renan de sentar na presidência do Senado, o Renan agora quer impedir Bolsonaro de sentar na presidência em 2022. E aí, tivemos aí o senador Ciro Nogueira. Você goste dele, você não goste, mas acho que está bem claro que hoje ele faz parte aí da base aliada do governo. Bolsonaro colocou ele lá, trata como aliado. Ele vem para o Twitter fazer o seguinte questão, posicionamento. Em mais de 2 décadas no Congresso Nacional, é a primeira vez que eu vejo a candidatura de um meio relator em uma CPI. Meio relator? Se o senador Renan se vê impedido, e nisso ele está correto, que seja escolhido um relator imparcial para conduzir os trabalhos de uma CPI tão relevante. O Renan ele falou, não, o que tiver de Alagoas eu me declaro suspeito. Como assim um meio relator, meio suspeito? O pessoal do Centrão já começou a se movimentar. Essa postagem do Ciro Nogueira ganhou repercussão, inclusive na grande mídia. Vocês podem ver aqui a CNN falando, ó, o senador Ciro Nogueira pede relator imparcial em CPI. E o que é que eu tenho para falar para vocês em primeira mão? Conversei com pessoas, fontes. E hoje, domingo, dia 25 de abril, o humor do governo perante a CPI não é dos piores. Não é assim, é o caos, o caos, o caos, o caos. O governo sabe. Hoje, a visão é a seguinte. Vai vir pra cima da gente? Vai. Vai ter desgaste? Vai. Vai ser o fim do mundo? Não. Pode dar bom? Também pode. O pessoal tá até um pouco animado. Sabe dos problemas, mas tá um pouco animado. Ouvi que tinha 4 aí, né, que a própria mídia classifica como a base, aliados do governo, 7 independentes, 2 opositores. Parece que esses 4 se tornaram 5. Os 2 da oposição também se tornaram 5. Mas, espera aí, era 4, os independentes e a oposição, que no total formavam 11. Eram 4, 5, 2. Agora tá 5, 5 e dá 10. E o último? Hoje, segundo o pessoal relator, existe ainda um senador que está em cima do muro.
não sabe para que lado tá. E ainda que ele penda para o outro lado, agora ficaria um 6-5 em vez de um 7-4. Então o governo tá olhando a situação como o seguinte: vão vir atrás da gente? Vão, mas em algum momento, a CPI vai acabar batendo na porta de algumas pessoas. E enquanto o governo vai ter um desgaste de imagem, tem outros grupos que a gente sabe, né? A própria Polícia Federal, o próprio Ministério Público já mostraram que eles sim possuem um receio muito grande. Então, inclusive, algumas coisas eu perguntei, questionei algumas coisas, falei, pô, isso aqui, aquilo outro. Não, a gente tá esperando, a gente não quer fazer nenhuma movimentação no âmbito da pandemia, nem nada nesse momento, nem na questão da CPI, para não gerar um desgaste e a gente ver se forma a maioria de 6-5. Vai ser aquela maioria seguinte, o cara tá lá, o cara dá umas pancadas no governo, mas, tipo assim, quando você fala na geral macro, o cara tá mais pendendo pro lado do governo do que contra o governo. Essa daí é o que eu vi. E aí, vocês devem lembrar que durante a semana saiu uma matéria no Lauro Jardim que falava que qual era a estratégia do governo? Adiar a instauração da CPI. Ela tinha que ser instaurada na quinta-feira. Quinta. Não foi. Deixaram para terça. Lauro Jardim falava que quanto mais demorava, outra matéria, esse na verdade o Lauro Jardim foi a Bela Megali, quanto mais demorasse, pior ficava para o Renan. Pô, tá meio difícil, tá meio assim, um desgaste, pressão. O que foi que nós vimos ontem? O próprio Renan já se declarando suspeito. Anteontem. Ontem, Humberto Costa já insatisfeito com a demonstração de fraqueza do Renan Calheiros. Então, as coisas até terça-feira podem virar. Eu achei que é interessante que o povo se pronuncie e faça pressão nas redes até terça-feira. Acho, com muitas razões para achar, que o povo pode ajudar nesse processo. Bastante. Confia na informação. E aí, gente, eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa. Cara, essa daqui é uma informação que eu queria que o Brasil tivesse acesso a ela. O Brasil inteiro como um todo. Deixa eu pegar aqui coisa. Eu não baixei, mas eu já tenho esse vídeo aqui na ponta da linha, o link. Que olha só. Não é sobre o tratamento X, Y, Z, blá blá blá, tititi. Olha só isso daqui. Você vai entender, cara, o que o Mandetta fez. E como o Mandetta, esse sim, tá com lugar reservado no colo do Cramunhão. Olha só o que o médico tem a falar. O Zimmermann tava lá num programa novo na Rede TV, que é tipo um Roda Viva, o do Augusto Nunes. Tava lá com o Zimmermann. Olha só isso daqui. Você não percebe a falta de ar. Eu quis americanos do vírus. Isso é um absurdo. Para mim é o grande erro da pandemia. Porque como médico, veja, quem percebe a falta de ar é o cérebro, não é o pulmão. Então o cérebro vai perceber a falta de ar quando o pulmão está encharcado. Por quê? Porque quando o pulmão está encharcado, ele está pesado. Aí o cérebro se dá conta que está difícil de movimentar. O problema da Covid é que no início você forma microcoágulos e o pulmão não está cheio de água. O sangue não chega para ser oxigenado por causa desses microcoágulos, mas ele está leve, ele está fácil de ventilar. Então você não percebe a falta de ar. É o que os americanos chamam de hipoxemia feliz. Você está feliz e já está hipoxêmico. Então, ao mandar as pessoas ficarem em casa até terem falta de ar, você mandou as pessoas ficarem em casa até serem terminais. Basicamente. Morrerem. Ou quase. Talvez você consiga redirecionar o desfecho com medidas desesperadas em alguns casos. A gente está falando do Mandetta aqui, vamos ser bastante claros. Fique em casa até sentir falta até de morrer. ar. Mas veja, se outro tivesse dado essa recomendação, a crítica caberia... Isso é um genocídio. Isso é um princípio de um assassinato. Vocês estão entendendo, pessoal? Quando o Mandetta fala fique em casa, gente, quando a pessoa percebe que já tá com falta de ar, é porque a situação está muito grave. Quem percebe a falta de ar é o cérebro. E o pulmão, como ele explica, não tá pesado. Quando vai ver, já está completamente complicado. Eu espero que os nossos senadores, quando chamarem o Mandetta lá, demonstrem, né? Façam esse tipo de pergunta. Fala aqui, Mandetta, olha só. Ciência, medicina. Olha só isso daqui. Na gravidade disso. Quantas famílias poderiam ter evitado perder os seus entes queridos? Mas não. O Mandetta incutiu medo nas pessoas e desinformação.
É difícil. Mas vamos se movimentar. Tem aqui, né, os profetas do caos, o Átila e o Felipe Neto, falando, olha só, estamos chegando a 400 mil óbitos. O Átila já diz, ó, provavelmente já são 500 mil, levando em conta casos não diagnosticados. Mas não são pessoas, né, não são o que as pessoas querem, mas não são as pessoas que precisam me ouvir. São os governantes que precisam ouvir especialistas que falaram mesmo e agir de acordo. Eu só repassei estudos aos quais todos tinham acesso. Aí o Constantino disse, ó, os pandemínios parecem felizes. Só tem um detalhe, o estudo errou em tudo. Tudo. O Átila falava que ia ser mais de 1 milhão. O Fecha Tudo não poupou vidas e o Nostradamus Tupiniquim falava até 3 milhões de óbitos só em 2020. Até 2025, sem zerar a conta a cada ano, pode ser que ele acerte. Ele deve torcer, pelo visto. O Átila parece que torce, né, pra ele dizer que eu tava certo. Aqui, ó, eu disse, eu tava certo. E aí, enquanto a narrativa chora, tivemos recordes de aplicação de 1.700.000 doses em um único dia. E agora o Brasil se encontra nesse estado. 37.571.000 aplicadas, 57, quase 58 milhões distribuídas. Tá voando. O Brasil está voando. E aí, enquanto tudo isso está acontecendo, a imprensa está preocupada com o quê? Em criar mais e mais narrativas. Ontem eu me deparei aqui com essa notícia da esquerda, né, de do mundo, que falava o seguinte, ó, foto do Planalto viraliza após ser revelada a mensagem de miliciano ao cara na casa de vidro. O cara na casa de vidro. Aí ele disse, o que tem a ver? Cara na casa de vidro, mensagem revelada, Bolsonaro. Aí lá fui eu clicar. E o que é isso? Isso, na verdade, é essa matéria. Intercept. Eles fizeram uma matéria gigante, com base em 3 mensagens. E eles estão falando que é Bolsonaro. Eles não estão falando, eles estão perguntando, será que é Bolsonaro? Né? Estão deixando a entender que seria Bolsonaro. Até você ver aqui, ó, a sombra é Bolsonaro. Olha só, são 3 mensagens. Primeira, grande XMNI. Grande. Diz que alertou Adriano que iria acontecer alguma coisa ruim. Grande diz que Adriano era sinistro. Grande diz que vai ligar pro cara da casa de vidro. Quer saber como vai ser o mês que vem e diz que a parte do cara tem que ir. Diz que não sabe que o outro lá vai continuar pagando. Aí tá aqui, ó. O cara na casa de vidro. Isso daqui tem uma coisa a ver com Bolsonaro. Aí tem outra matéria. Grande fala sobre que está tendo problemas com a família devido às divisões dos bens. HNI se coloca à disposição de Grande caso venha a ter algum problema futuro. Essa é a mensagem. Só que aqui no identificador está escrito o seguinte, ó, Grande, XHNI, entre parênteses, presidente. Pronto. Se falou em presente é Bolsonaro. E a última mensagem é o seguinte, Gabriela diz que Leandro quer falar com Jair. Pronto. Se é Jair, casa de vidro, presidente com certeza é Bolsonaro. Porque só existe um Jair em todo o Brasil. E é Jair Bolsonaro. É um nome que não é comum nem nada. Com base nisso, fizeram uma matéria cheio de malabarismo para falar que Bolsonaro tem envolvimento aí na questão do Adriano Nóbrega. E a esquerda fez o quê? Isso daqui tá vindo. Vai começar essa treta. Eu não acho que eles vão largar o osso. Você viu. Rita Lissauskas, que procurou aí, acusou Felipe Martins de diversas coisas. Acho que ele, inclusive, tá processando ela. O primeiro falou que iria. Porque ele fez esse gesto. É da CNN. Marcelo D2 tá dando voz. Vocês podem ver aqui na Intercept. Eu não vou colocar matéria, senão vocês usarem os slides. Chico Sá, Marcelo Adnet. Todos aí, né? O Adnet diz, ó. A conexão entre o chefe do escritório do crime e o Jair. Que a justiça não quer que você saiba. A casa de vidro caiu. Vivemos sob o jugo do milicianato. Tô nervoso que eu tô doido pra falar do Dória. Respira. Aí tem a Manuela Dávila, Mídia Ninja e Thiago Amparo. Eu quero dar uma atenção maior pra isso daqui, porque eu acho que o governo devia processar Manuela Dávila. A Mídia Ninja fala o seguinte, ó. O cara da casa de vidro
é o codinome que milicianos usavam e que remetem a Jair Bolsonaro. Não está afirmando. Remete. Parece que é ele. Parece. Não é uma afirmação. O Thiago Amparo, também jornalista, diz, grampos sugerem que comparsas recorreram a Bolsonaro. Sugere. Agora a Manuela Dávila, olha o que ela diz. Quem é o homem da Casa de Vidro e por que comparsas do miliciano teriam contatado o Bolsonaro? Quem disse que os caras contataram o Bolsonaro, rapaz? Isso aqui é imputação de crime. A Manuela Dávila tá fazendo imputação de crime. Imputação, não tem outra palavra. Ela está imputando o crime no presidente da República. Como é que pode isso? Teriam contatado o Bolsonaro. Quem falou que contataram o Bolsonaro? Em que momento a matéria não fala isso em lugar nenhum? Sugere, remetem. A esquerda joga abaixo. Essa é a narrativa que eles estão vindo. Vocês estão vendo? Todos verificadinhos dos políticos e jornalistas estão divulgando isso. Novos vazamentos. Os grampos aí, né? Que o Intercept teve acesso. Mais uma vez o Intercept. Tem algo estranho aí, né? E aí, falando em jornalismo também, a Raquel Sherazade, eu não vou passar o áudio aqui, vocês podem achar nas redes, ela se refere, né, ao que fizeram com o presidente, uma facada mal sucedida. Eu subscrevo com o ministro Fábio Faria Dias e fala o seguinte, o Raquel Sherazade trata como facada mal sucedida, um dos fatos mais graves da história do Brasil. Tentativa de tirar a vida, né, do então candidato, o favorito, Bolsonaro, em praça pública, e escancara o mal disfarçado autoritarismo de quem vive de fingir postura democrática. Essa é a mídia brasileira, é o jornalismo nacional. E aí você vê o pessoal com ódio. Por quê? Porque Bolsonaro estava no programa do Siqueira. Aí eu fui olhar, né, eu falei, será que eles estão divulgando aquele trecho que Bolsonaro falou dos militares? Não. O Guilherme Casarões diz, esse é o Bolsonaro em seu habitat natural. Aí vem o Hussein, sentido, porque até o último momento ele tentou assumir um cargo no governo. Durante a época de transição teve gente que tentou emplacar o nome dele. Quem sabe o que aconteceu no período sabe disso, hein, Hussein? Frustrado. Não tem nenhum engajamento, olha só, 125 curtidas, 5 retweets. Em 2022, será derrotado nas urnas. Porém, o rastilho de destruição será impagável e seu efeito levará longas décadas. Tá falando de Lula, né? Só pode. Sabe qual é o pedaço desse vídeo? Que Bolsonaro fala assim, queima ou não queima? É aquele rabinho ali, hein? É isso, gente. É brincadeira. É o ódio dessa gente, por quê? Porque Bolsonaro é uma pessoa normal, que dá risada. Quem já viu um presidente da República feliz? Quem já viu, né? Como ele ousa rir, como ele ousa fazer piadas, como ele ousa se comunicar com o povo brasileiro. Essa é a raiva dessa gente. Ninguém suporta. O Hussein é de Harvard. Vou até falar errado, né? Porque quem que leva a sério? O cientista de Harvard. E aí, falando em Harvard, ainda não, vamos chegar lá, você vê aqui também, pessoal revoltadinho, O desespero em atacar o governo federal não tem limites. Por quê? Porque o Siqueira tinha divulgado lá, falando questão sobre o auxílio emergencial, faça tudo pelo celular. Gente, é uma informação de utilidade pública, a população mais carente é quem vai ter acesso a isso. O cara tá explicando como você ter acesso a auxílio. E o pessoal tá achando ruim. Não, o Siqueira tá fazendo isso daí por causa do governo e blá blá blá, tititi. E aí que eu disse pra vocês em Harvard, né? Olha quem tava lá, conversando com um amigo, o Barroso. Conversa vai, conversa vem. Ontem, o Barroso conversou por Zoom com seu amigo, o famoso filósofo, né? Nunca ouvi falar, Sandel. Foi para fazer um capítulo extra da edição comemorativa dos 10 anos da publicação do livro Justiça pela editora Record. Professor da Universidade de Harvard, Sandel falou da importância de resgatar a capacidade de dialogar com pessoas que têm opiniões contrárias às nossas e de como a pandemia evidenciou a desigualdade econômica. Já o Barroso, antes de enveredar por assuntos espinhosos como meu corpo, minhas regras, liberar aí o orégano, farinha de trigo, cotas, o ministro desabafou. O único momento de paz que Brasília tem permitido é o de paz interior. Você vê, né? O Barroso, ele quer discutir temas do legislativo o tempo todo.
Ele é político. Ele quer forçar a sociedade a caminhar para uma certa direção. O Barroso não se contenta. E o Barroso ainda ganhou aí, né, um afago do general Santos Cruz. Quem diria, em Santos Cruz, amiguíssimo aí do antagonista, tá lá direto, Sérgio Moro. Tá vendo aí, né, gente, o que vem, o grupinho que vem se unindo. Não só utilizou os materiais do Luciano Ayan durante a CPMI da Fake News, o Santos Cruz, tá fazendo tudo isso daí, né? Verdade, né, Santos Cruz? A gente tá vendo. Que fim de carreira, hein? Que fim de carreira. E aí agora chegamos na parte que eu estava esperando todo esse momento. Chega agora, tô leve. Vamos falar do senhor João Dória. A gente tinha comentado ontem, se lembra? Aquela matéria da Cruzoé que falava sobre o braço comunista do Dória. O braço, na verdade, né, asiático do Dória. Vocês entendem, né, de que país estamos falando. A gente não pode falar desse país. Vamos falar, toda vez que vamos falar do país, onde vai falar do chefe do Dória ou os comunas. E aí, ao longo do dia, algumas matérias começaram a sair. E essa daqui já deu aquele estalo. Eu falei, opa, peraí. Eu tô lendo direito. Falei de novo, ó. Oposição avança contra a Dória por filial comuna do governador. Aí eu falei, tá. Oposição. Será que é os deputados da direita? Não. É a esquerda. E a esquerda, quando quer, as coisas avançam. Aí eu fui ler, realmente, peraí, vamos ver quem trouxe a informação. Eu gosto de ir na fonte. Quem foi que trouxe a informação que o pessoal está se movimentando? Foi a própria Cruzoé, que soltou a primeira matéria. Oposição a Dória pede investigação do Ministério Público sobre grupo fundado pelo Tucano. Deputados do PT. O PT já prepara uma representação no Ministério Público Paulista para pedir uma investigação sobre a relação do Dória com o Lide. Qual é a relação que esses dois têm? O advogado, que então vem chefiando aí o Lide Comuna, que é o Braga, também atuou como assessor jurídico da campanha de Dória para governador em 2018. E até hoje aluga um imóvel seu, eu grifei amarelo, para quem? O PSDB. Mais especificamente, o Diretório Estadual do PSDB. Quem manda no PSDB em São Paulo? O Dória. Através de quem? O Marco Vignoli. Que eu sempre falo para vocês. O advogado do Dória, em 2018, que é o cara que está na frente do Lide Comuna, aluga o imóvel dele pro PSDB. De São Paulo. Estranho? Com certeza. Em agosto de 2019, o CEO do grupo, José Ricardo Luiz Júnior, integrou a comitiva oficial do governo para visitar os comunas, que contou também com secretários de Estado e 40 empresários. 2 meses depois, o Lide Comuna promoveu sua viagem com seus filiados e levou o vice, o Rodrigo Garcia. A gente vai falar dele, a gente vai falar do MBL, a gente vai falar da prisão do Mônaco do ano passado e o que continha no bloquinho de anotações, como tudo vai começar a se conectar, além de João Dória Neto Filho, filho do governador. Todo mundo aí estava lá. Os deputados petistas querem que o Ministério Público investigue se Dória atuou para favorecer algumas das empresas filiadas ao grupo que fundou, ou se elas obtiveram algum tipo de vantagem do governo tucano, como contrato público ou benefício fiscal. Outros parlamentares de oposição já manifestaram interesse de investigar o Lide na CPI dos benefícios fiscais. Tem uma CPIzinha, né? Que deve ser instalada nos próximos dias. Documentos obtidos pela Cruzoé mostram que o escritório de advocacia de Braga, o advogado do Dória, onde funciona a sede do Lide Comuna e que desde 2019 custeava as ações do grupo e recolhia pagamentos filiados, o escritório do Braga recebeu dinheiro de empresas que têm concessões rodoviárias e contratos com o governo do Dória. O advogado Dória, que está no Lide Comuna, recebe dinheiro das empresas que têm contrato com o Dória, o governo Dória. Tá ficando bom. E a oposição vai ver isso daí.
E aí, vamos voltar para a matéria de ontem, para a gente entender um pouco mais e comentar um pouco sobre o Dória e coisas muito intrigantes que estão acontecendo desde o ano passado e que começam a se juntar numa trama que todo mundo já conhece bastante, o João Dória. E vejam só, o braço comunista do Dória. Tem lá a foto dos dois juntinhos. No começo de 2019, logo após a posse, Dória, blá blá, e fala da ligação que ele teve, que o Braga chegou lá para tomar um uísque, ambos juntos. E depois fala o seguinte, ó, o advogado abrigou de seus imóveis o comitê do PSDB e recebeu 300 mil reais para fazer assessoria jurídica da candidatura do Dória. Desconhecido no cenário político, ele teve um breve momento de fama em 2017, quando espalhou dezenas de bandeiras do Brasil pelas ruas de São Paulo, com propaganda de seu escritório em uma ação autorizada pela gestão do prefeito João Dória. O objetivo declarado era estimular o patriotismo dos paulistanos em plena onda antipetista. A repetida versão bandeira vermelha era mera retórica política. Desde aquela época, o Braga comanda a filial comuna do LIDE. E aí depois fala do Dória, blá blá blá, e fala que tem vários grupos, o LIDE, inclusive o próprio governador e com seu vice, o Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia. Pelo enorme interesse das empresas brasileiras no mercado de capital daquele país, o LIDE já era considerado a menina dos olhos de Dória quando ele se elegeu prefeito e teve de se afastar formalmente do comando de toda a organização, que tem um chairman, o ex-ministro, o Furlan. Na prática, porém, o Dória se afastou, mas na prática, o Dória nunca deixou sua frente privada de negócios de lado. O Dória nunca abandonou. Ele mantém despachos frequentes com Célia Pompeia, vice-presidente executiva do grupo, e transferiu sua participação societária nas empresas para o filho mais velho, o Johnny, o que não fez a festa. Braga assumiu a presidência do LIDE Comuna em 2017, julho de 2017. No mesmo mês em que o Dória fez sua primeira viagem oficial ao país, como prefeito, com o objetivo de vender uma carteira de projetos de parceria público-privada na capital paulista. Se você quer vender coisas, se você quer fazer esse trâmite, gente, a gente não está falando aqui de você comprar um Big, comprar um pão, comprar, sabe, um misto quente. A gente está falando aqui de negociações milionárias, quiçá bilionárias, que envolvem contratos. Quem lida com contratos? Advogados. Quem pode ser melhor para gerenciar um grupo de lobby que o trâmite é um compra e venda que envolve contratos bilionários do que um advogado? E ainda mais o advogado que ajudou na campanha. Tá ficando bom, né? Calma. Ele fala que o braço opera na prática como espécie de unidade de negócios de Braga. O LIDE, na verdade, história do negócio do Braga. É um verdadeiro lobby. Olha isso daqui. A seção oriental do LIDE fica com a receita das anuidades pagas pelas empresas filiadas. Hoje são 30 companhias. E repassam a parte do dinheiro à matriz do LIDE, onde atua o filho de Dória pelo uso da marca. Então, o Dória é governador e era prefeito. Ele faz o trâmite. Essas empresas têm envolvimento com o LIDE, que o Braga recebe o dinheiro e manda pro filho do Dória, que é governador e era prefeito. Meu amigo, Dória, tá estranho, Dória. Imagina se o petista... Olha, Dória, você tem que esclarecer, Dória. Imagina um petista falar que você está recebendo esse dinheiro. Imagina um petista... Eu sei que você não faz isso. Você é um cara sensacional. A mistura é flagrante. A Cruzoé teve acesso a documentos que mostram alguns dos pagamentos recebidos pelo escritório em 2018, que vão de alguns milhares a 2,3 milhões de reais. Isso é o que o escritório recebe. Imagina o tamanho do contrato, ou com a prefeitura, ou com o governo paulista. Na relação, há empresas que possuem a concessão de rodovias, uma que pegou a licitação de metrô, pagamento à TV Bandeirantes, que vocês viram que fez parceria, né, com a CCTV daquele país. E quando fez essa parceria, contou com a presença do próprio João Dória.
A relação inclui os pagamentos feitos pelo PSDB, que continuou pagando consultoria jurídica e alugando imóvel de Braga que fica a 500 metros da sede do LIDE. O cara é cheio de imóvel. Além das transferências feitas pelas empresas, o escritório do presidente do LIDE movimentou grandes quantidades de dinheiro em espécie. Dória. João Agripino Dória Júnior. Dinheiro em espécie. Não faça isso, Dória. Porque as pessoas maldosas vão falar que você está fazendo coisas erradas. E nós sabemos que você é honesto. Segundo o relato de um ex-funcionário que moveu a ação trabalhista contra a bancada justamente por fazer serviços particulares para o Braga, o funcionário disse que transportou volumes elevados de dinheiro vivo desde agências bancárias na capital e outros endereços até a sede do escritório. As movimentações de dinheiro vivo teriam sido mais intensas entre 2017 e 2018. Elas foram confirmadas por outras 2 testemunhas ouvidas por Cruzoé sob a condição de anonimato. Entre os pagamentos, olha esse pagamento. Tinha um somatório de cheques, um valor de R$1 milhão emitidos para Cláudio Carvalho. Cláudio Carvalho. Quem é Cláudio Carvalho? Cláudio Carvalho. Vamos aqui, peraí, cadê o mouse? Braço direito de Dória na prefeitura, que se associou à banca de Marcelo Braga depois que o Tucano renunciou ao mandato de prefeito. O cara, que era braço direito do Dória, recebeu, segundo matéria da Cruzoé, cheques de R$1 milhão, que segundo a matéria do Cruzoé, vieram do escritório do LIDE Oriental, chefiado pelo cara que foi advogado do Dória. Minha mente já está explodindo. Conexões cabulosas. Conexões cabulosíssimas. Não para aí. A gente tá só na matéria da Cruzoé. Depois a gente vai trazer mais coisas. Temos que terminar em meio de 1 hora. Aí vem, né? Mas o Dória, da mesma forma que atende o LIDE Comuna, atende outras plataformas e outros empresários. Afirmou. O pessoal pensa, pô, o LIDE é independente. Agora calma, peraí. O LIDE é independente. Mas o cara tá afirmando que o Dória, ele não só atende empresários, como ele também atende o LIDE. Ou seja, o Dória sim mantém relações enquanto governador com o LIDE. O cara não nega. E parece que não percebeu isso. Apesar do discurso, o LIDE Comuna está debruçado neste momento sobre outro ativo vinculado ao governo tucano, o imunizante do Butantan. Sim, também é imunizante na história. O dirigente disse a Cruzoé que tem sido procurado por muitas empresas brasileiras e estrangeiras interessadas em importar um imunizante ou de outros laboratórios que já produziram imunizante. Gente, olha só, por incrível que pareça, ninguém está falando em dinheiro. Está todo mundo falando em saúde, porque a gente sabe que a melhora da economia dependerá da reabertura do país. Pessoal, só a MP que Bolsonaro assinou no final do ano passado era de 20 bilhões para comprar imunizantes. Pausa o vídeo e pensa o seguinte. Tenta quantificar o que é 1 bilhão. Tenta assim pensar, com 1 bilhão, quantas casas... Pensa naquela casa que você já viu na sua região, na sua cidade. Você fala, pô, esse bairro aqui é um bairro bom. Rapaz, um bairro aqui... Quanto é que não é uma casa aqui? 1 bilhão. Pense quantas casas você pode comprar. 1 bilhão. Casas, carros. Olha quanto é que custa para comprar uma Ferrari no Brasil. 1 bilhão. A MP foi de 20. Só a MP de Bolsonaro foi 20. Imagina quanto dinheiro não está envolvido nisso daqui. Entendendo? Porque o Dória, né, o Dória luta tanto pela ciência. Se a ciência do Dória... Tá entendendo, né? Acho que você já tá entendendo. Já o governador João Dória afirmou também por meio da nota que o CEO, o José Ricardo dos Santos Luiz, não participou da comitiva oficial da missão que ele fez lá no país, em 2019. Ele não foi. O Dória, olha, ele não foi. Não foi. Mas, mentira tem perna curta. E parece que também tem a calça, né, atolada, arrochada no fiofó. O próprio CEO admitiu a Cruzoé que viajou juntamente com os empresários e o presidente da Invest São Paulo, Wilson Mello, um dia antes da partida de Dória com secretários
de Estado. Lá no outro país, José Ricardo gravou um vídeo ao lado do Dória, assista aqui, eu não vou botar aqui o vídeo, no qual o governador enaltece a viagem. O Dória grava um vídeo com o cara, e aí, meu passe, brother, tamo junto, acelera. Não, eu nunca vi esse cara em minha vida. Nunca vi, ele não foi comigo para aquele país. O que o Dória tem a esconder? Esse é o governador João Dória. A nota de Dória diz ainda que o CEO e o presidente do LIDE, Comuna, não participaram de reuniões com empresas comunas no Palácio, não participaram, mas registros feitos pelo fotógrafo oficial do governo mostraram o Zé e o vice-presidente do braço Comuna do LIDE, onde o Everton, sentados ao lado do próprio governador durante reuniões com uma delegação comuna lá na província de Sanche. Ô Dória, me ajuda a te ajudar, eu tô te defendendo, eu acho que eu tô falando que você é um cara honesto, você me apronta uma dessa. Me ajuda a te ajudar, Dória. Na noite da quinta, antes da publicação da reportagem, a assessoria do Palácio do Bandeirantes, e não a do LIDE, mandou uma mensagem para Cruzoé falando que o Braga não é mais presidente. O cargo hoje seria do José Ricardo. A informação, porém, não condiz com o que informa o próprio LIDE. Além de não ter contestado em nenhum momento a posição de Braga em seu organograma, o grupo apontava até quinta em seu site ele como presidente. A gente comentou isso aqui ontem. Os auxiliares do Palácio também não esclareceram por que, em mais uma evidência de mistura de interesses, coube ao staff de Dória, e não LIDE, o papel de tentar diminuir a relevância do braço comunista do governador na história. Por que não foi o LIDE que veio aqui comentar? Por que não foi o Braga? Por que não foi o João Dória Neto, o Johnny? Por que não foi esse pessoal? Por que foi os funcionários do Palácio dos Bandeirantes, do governo do Estado? Por que o governo do Estado veio falar em nome do LIDE e não desse pessoal? E antes que a gente avance, eu vou te contar umas coisas. Isso daqui tudo, você tem que dar os créditos ao Tasso Gereissati. O Tasso Gereissati entregou a cabeça do Dória para fazer já um aceno pro Ciro Nogueira. Ou desculpa, Ciro Nogueira não, Ciro Gomes. Isso daqui é uma movimentação para já isolar de vez o Dória da Frente Ampla. Não é candidato, esquece isso daí. Vocês viram lá, o Dória já tá para se licenciar do cargo para viajar ao Brasil para conseguir lá o pleito dele, né? Sentar a cadeira e falar, não, eu que vou disputar pelo PSDB. O João Dória. O Tasso Gereissati veio, não, Dória, você não vai. Tá aí, pancada. E aí também para isolar o Dória dentro do PSDB. Quanto tempo eu venho avisando para vocês? Gente, o Dória está isolado no PSDB paulista. Tem informações quentes. O Tasso Gereissati entregou a cabeça do Dória de bandeja para a esquerda. Isso foi um aceno para a esquerda. Precisamos conversar. Eu aceito o Ciro Gomes. Aceitem o Eduardo Leite e abandonem o Lula. Venham para cá. Olha o poder que nós temos. Entregou o Dória. O Dória que viveu, construiu sua vida em cima de traições. Mesmo com os 8 milhões do Mamata, foi traído. O Tasso Gereissati, né, manda muito mais. Qual foi a matéria que saiu no dia de ontem também? Não, desculpa, anteontem. O Diogo Mainardi falando, Dória, desista. O Mainardi, Dória, desista. Desista, Dória. Desista. Todo mundo já sabe, desista, Dória. Adiantou? Não adiantou. E aí, vocês também devem se lembrar que durante a semana fomos aí surpreendidos com essa matéria falando o seguinte sobre a CPI. Como o governo espera que a PF o ajude. Aqui é aquela matéria que, na verdade, o Globo solta para ajudar os governadores. Porque o Ministério Público já vem investigando desde o ano passado. Ano passado, o Aras já tinha avisado que tinha 8 governadores na mira. Não só o Witzel, não só o Moisés, o Dória também estava, o Aras já tinha dito.
O Globo solta essa matéria que fala o seguinte, ó. Quanto mais avançar a CPI, mais explodirão operações estridentes da PF contra governadores e prefeitos. Que é pra quê? Quando a Polícia Federal agir, olha só, Bolsonaro interferiu na PF. Bolsonaro está usando a Polícia Federal para perseguir pessoas. Mentira! Mentira! Tá mais do que claro o que está acontecendo aí. E aí, você junta com a própria matéria do antagonista. Essa foi uma. Pesquise quantas matérias nos últimos 20 dias. Dá quase, seria mais ou menos 18 dias. Sendo 2 semanas, nas últimas 2 semanas e meia. Porque eu lembro que tem uma que não tem 3 semanas cravado. Quantas matérias não saíram falando que o Dória estava com medo da Polícia Federal? Dória com medo, Dória com medo, Dória com medo, Dória com medo. Você acha que com a matéria daquela, da Cruzoé, o cara senta e escreve, eu vou sentar, escrevi hoje, um dia. O cara conversa com um, conversa com o outro, pega a fonte, liga pro Tasso Gereissati, recebe informação de volta, isso daqui, pode postar, não tá, isso aqui tá bom, não tá, o que é que o PSDB Nacional tá achando? Não, vai e posta. Conversa com a fonte, conversa aquelas fontes anônimas que é ligado ao grupo, vai com um, vai com o outro, tenta em contato. É um processo. Vocês acham que o Dória não tá sabendo da pancada? Vocês acham que o Dória não tá pensando em se licenciar do cargo de governador, que seja por 30 dias, já porque ele já sabe que o fumo tá vindo? O próprio PSDB vai derrubar o Dória. Pelo menos aqui tudo vem indicando. Que bom, né? Que bom. Nessa briga, a gente torce pela briga. E aí, temos que relembrar e refrescar a memória, porque vai que você é aquele cara que não é inscrito assíduo no canal e não consegue entender ainda os vínculos do Dória, né, com os comunas. E olha só que coisas interessantíssimas. Aqui é a questão da Bandeirantes, você vê, ó. Parabéns ao Grupo Bandeirantes pelo acordo assinado com o Comuna Media Group, gigante comuna de comunicações no rádio e na TV. O Dória estava lá. O Dória estava lá. Com Bolsonaro em seu labirinto, Dória vai para visitar os comunas. No próximo sábado, dia 3, Dória aterrissará, blá blá blá, para fechar parcerias. Os comunas serão agressivos nas privatizações até 2022. Vai se distanciar dos americanos. Olha só, uma arrecadação de pelo menos 40 bilhões. Olha os valores do contrato que o Dória visava. Olha o grupo do Dória. O Dória já tinha avisado tudo. Isso foi em 2020. Você vê, né? Globo assina, blá blá blá. TV 247 fecha parceria com a CCTV. A Bandeirante também. O Dória fazendo o lobbyzinho dele. Você vê, ó, seminário do LEAD, Comuna, Brasil e tal país. Potencialidade e oportunidades entre nações. Tava lá, participando do evento, você vê, ó, Rodrigo Maia. Não, isso aqui foi outra coisa. Isso aqui é porque eu acabei copiando o vídeo passado. Esquece daqui, porque isso aqui eu falei do assunto. Mas tudo bem. Tava o Meirelles, secretário da Fazenda do Dória, quem mexe com dinheiro. Zhang Xin, chefe do Conselho do país para a promoção de comércio internacional. Júlio Sesson, secretário estadual de Relações Internacionais de São Paulo. O Baldi, que tomou aí um chilindró por uns dias. Wilson Mello, Investe São Paulo. Esse Investe São Paulo, eu não sei como é que o Investe São Paulo existe até hoje. Ninguém judicializou essa questão. A gente já falou do Investe São Paulo. Olha lá o Dória de novo. A empresa demonstrou forte interesse em investir em São Paulo em projetos de mobilidade urbana com trens da CPTM, metrô e ferrovias. Não tem uma empresa que o Cruzoé falou que gerencia o metrô, que tá aí com um contratinho com o LEAD, e o Dória daqui, de mãos apertadas, ainda em 2019. Esse Dória, hein? Esse Dória não é mole, não. E olha só isso daqui. Olha só isso daqui. Isso aqui é uma reportagem tirada do Zhejiang. Acho que é assim que se pronuncia. Zhejiang Online. Traduzida do mandarim para o inglês. Eu fui lá atrás do site, fui beber na fonte. O prefeito de São Paulo veio até Hangzhou para visitar Zeja NG Enterprise. O que foi que o Dória fez? E a matéria fala que o Dória inspecionou o sistema de segurança de câmeras da rua. E o Dória pretende estabelecer cooperação na área de segurança. Da rua. Grava esse nome.
Da rua. Isso daqui é complicadíssimo. Porque isso aqui é parte de uma história, de uma das histórias mais mirabolantes que tivemos no ano passado. Não essa história ainda. Essa daqui é um adendo. Se lembram que o Dória ele queria fichar detratores nas redes, criar um gabinete, vigiar pessoas, isso aqui, aquilo, outro? Isso foi em janeiro do ano passado. Vocês lembram disso? Ele tinha feito um edital, tudo mais. Ia ter um gabinete, ver quem tá falando mal do governo, que é isso aqui, blá blá blá, tititi. Deu errado, por pressão das pessoas. Eu estava envolvido quase 16 milhões nesse contrato. Só que a matéria, que até hoje não tem, como é que eu posso falar, explicações, e meio que desapareceu, envolve um rapaz chamado Marcos Zeng. Vocês lembram do Marcos Zeng? Talvez não. Quem assistiu a retrospectiva, eu falei disso daqui. Foi um dos principais eventos de 2020 que não podem ser esquecidos. Essa matéria não é de 2020, mas essa matéria está falando do Marcos Zeng. Melo recebe empresários comunas em busca de parcerias para a cidade. Aí você vê. Estiveram no gabinete os empresários, Hong Zeng, blá 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 blá, e o Marcos Zeng. O Marcos Zeng estava lá, que é o presidente da Associação Xangai no Brasil, o Marcos Zeng. Em dezembro, foi assinado um convênio na área de tecnologia voltado ao setor agrícola com a cidade, blá blá blá, agrícola, comida. Vocês sabem como o Brasil é importante no âmbito alimentar para esse pessoal. No início deste ano, o secretário de Segurança, Paulo Roberto Madureira Salles, e do Verde, Daniel Lima, visitaram o país ao lado do vereador Jean Lopes. Mogi das Cruzes recebeu doação de equipamento de tecnologia Fala o nome dele. Fala. Da rua. Quem tava lá? Marcos Zeng. Da rua. A gente já sabe que o Dória tava lá. Ligações com o Marcos Zeng. Qual é o escândalo de 2020? Vocês lembram disso? Vocês lembram disso daqui? Só olhando isso daqui. Roubo de máscaras, testes. Juíza põe 14 flagrados com 14 mil testes em prisão por tempo indeterminado. O Marcos Zeng foi tido aí como um espião, que foi pego. Testes, produtos hospitalares, diversas coisas. Inclusive, ó, equipamentos de defesa, que, assim, o cidadão comum não tem. Esse era o Marcos Zeng. Já tem várias passagens pelo governo paulista, a gente comentou na época. Tem foto ao lado do Alckmin. É um lobista muito grande. Tava lá, Mogi das Cruzes, da empresa que Dória visitou. E aí? E aí, Dória? E o Zeng? Estranho, né? Estranhas ligações. Não falei pra você do Invest São Paulo? O que é o Invest São Paulo? O Invest São Paulo é um escritório que o Dória abriu lá em Xangai. Aqui é uma matéria do Xinhua, Global Times. Vai lá, pegando na fonte. Traduzido do mandarim para o inglês. Que falava, olha só, um dos governadores do Brasil espera atrair o nosso investimento, o país deles. E aí falava, né, que o Dória veio para cá, blá blá blá, fez um tour, que isso, aquilo, outro. Ele fala que tem projetos que estão avaliados em torno de 7 bilhões de dólares para quais empresas? Ó, companies de que país? Chai. Você sabe que empresa é essa, né? O evento mais importante que o Dória foi lá, né, foi a inauguração do primeiro escritório em Xangai, o Invest São Paulo. Nosso escritório vai perseguir, caçar, para expandir oportunidades para vocês, para suas empresas no nosso país. O Dória falou. E olha o que o Dória fala aqui no final. 5G. E aqui vai nos ligar ao MBL e ao Rodrigo Garcia. Você tem um estado para vender. Você é o governador, você quer vender seu estado. Você precisa de gente para lidar com contratos. Você já tem um advogado, você tem um grupo de lobby. Você precisa agora de um escritório avançado em Xangai, que é para ter os tradutores, o pessoal, deve ter uns despachantes. Acabou. É o Dória. E aí você vê, ó. Dória, Dilma Mendes e... Achei que é Maia, que é Rodrigo Maia, tradução errada. Vem, né, o presidente brasileiro crescer no autoritarismo. Mais uma matéria do país deles, falando de Dória, criticando. Você vê a matéria começa pelo Dória. Dória é uma pessoa influente naquele país. Tá vendo, né?
as ligações do Dória com seus chefes. O Dória lançou no Brasil, e foi notícia lá no país deles, o livro do Xi. Você vê, o lançamento do livro, Xi, a governança do nosso país, 1 e 2, versão brasileira em português. O vídeo vai passar de 1 hora, eu vou ter que terminar tudo. Olha quem tava lá. O chefe do departamento de publicidade do Partido Comunista tava nesse evento. O Dória tava. Olha quem é esse rapazinho aqui. Rodrigo Garcia. Vice-governador. Responsável pelas privatizações do estado de São Paulo. O João Dória já havia escrito um texto em 10 de agosto de 2019, compartilhado por quem? Pelo Marco Vignoli, já puxando o saco, que o Dória fala que São Paulo reúne condições de se tornar um ponto de vanguarda na nova Rota da Seda. Vocês sabem o que é a nova Rota da Seda. Já expliquei, não vou explicar de novo. Olha o que o Dória vem fazendo. E a gente não falou ali da 5G, empresa, Dória, Rodrigo Garcia, LID. O CEO da China, CEO do LID, vem fazendo lobby para o 5G. Aí ele faz, 5G do ponto de vista técnico-jurídico, fazendo matéria no Estadão, o mesmo jornal que o Dória postou sobre a Rota da Seda. E aí vocês lembram que no ano passado, lá em outubro, tivemos aí, né, Ministério Público de São Paulo denuncia líder do MBL por corrupção, fraude à licitação e tráfico de influência. Vocês lembram disso? Nisso daí, foram revelados fotos de um bloco de anotações do Mônaco, que o Renan diz que não faz parte do MBL, blá blá blá, tô nem aí, que continha algumas coisas interessantes. No bloco de anotações do Mônaco, vocês podem ver aqui, tinha um valor 4 milhões, vocês conseguem ler, aqui o 4, 3 zeros, mais 3 zeros, 4 milhões. Olha o nome que tá aqui embaixo, com H, que começa com H, olha o nome com H. Eita, aqui tá aqui, Eita, rapaz, olha esse aqui, Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia, 4 milhões, blá blá blá. E aqui tem um valor, 100 mil, 300 mil, Furlan. Olha o Furlan! Olha o Furlan! Furlan, a gente já falou do Furlan hoje, hein? Lídio, Furlan. Foram pegos, MBL, 4 milhões. Dois valores, 100 mil, 300 mil. Será que 4 milhões é de uma parte de um, 300 mil de outro, 100 mil de outro? Eita, rapaz! Dória, você tem muita coisa a esclarecer, João Dória. Rodrigo Garcia, olha só. Recebi hoje, blá blá blá, visita a tal país, nessa viagem. Ele já foi lá. O Rodrigo Garcia foi lá. Ele é o cara que gerencia as privatizações. Você vê, nosso país deve fortalecer negócios. Quem que fala isso daqui? O Yang. Nosso país tem demonstrado um forte interesse no setor de infraestrutura, geração de energia e logística, diz o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que confirmou presença no evento junto lá com o Yang. Filiação de Rodrigo Garcia ao PSDB já tem prazo para ocorrer. Rodrigo Garcia vem sendo um ótimo soldado do João Dória. Me pergunto se está trabalhando de graça, de boa vontade, porque acredita no Dória, ou se está com inveja, de ver, os benefícios, de aprender sobre gestão com o João Dória. Se depender de Dória, o tucano Geraldo Alckmin disputará uma vaga ao Senado, deixando para José Serra o caminho aberto na Câmara dos Deputados. Falta, claro, combinar com toda essa turma. Tô falando, gente, o Dória tá briga no PSDB. O candidato é o Geraldo Alckmin. O candidato do PSDB é o Alckmin. E ainda, as anotações da MBL, tem mais coisas, você vê, Congresso do MBL, Michel Temer, Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia parece ser aí, como eu posso falar, um hub entre o Dória e o MBL, sabe? Passa ali quase um roteador. Você vê que nas anotações consta outro nome interessante. Vinícius Poit. Vinícius Poit. Tá lá. Mais uma vez, Kim Kataguiri, Rodrigo Garcia, mas aqui tá o Poit. Vamos falar um pouco do Poit. O Poit, vários cursos, Você vê aqui, um deputado liberal, tá no curso com quem? Com Mamãe Falei, Arthur Poit, Mamãe Falei. Outros deputados aí do Novo ligados ao Renova BR, como o N, esse rapaz aqui, N. Ozzy Cooker. Tem o Ricardo Melão, que também é do Novo, também é coisa. E aí, olha só. Você vê o Vinícius Poit aqui, junto com o N.
junto com, cadê o Arthur? Olha aqui o Arthur, Moledo Duval, o Marcelo Castro, que é do MBL, o Renato Batista, que é do MBL, o Ricardo Melão, do Novo Coisa, é um pessoal, né, você vê, não à toa o nome do Vinícius Poit apareceu no bloquinho do Mônaco, ali foi obtido pelo Ministério Público. Vamos falar do Vinícius Poit. E aí, olha onde estava o Vinícius Poit, no lead. No lead, Rio Preto, desafios para o ano que vem. Logo no lead, ele. O lead, quer dizer, o Poit, que o pai dele é funcionário do Dória. Wilson Poit. O Dória colocou no Sebrae. Após interferência de Dória, conselho troca superintendente. O Dória coloca lá o pai do Poit, que tá nos cadernos do MBL, que é amigo do MBL, que tá na mesma página com o Rodrigo Garcia, 4 milhões. Ixi, Maria, velho. Dória. Falar o que do João Dória, meu amigo? Falar o que? Dória, te desejo boa sorte, amigo. Boa sorte. Bonito você já é, só precisa de sorte agora, né? E é isso, pessoal. Chegamos aqui. E peço pra você, né? Dá uma repercussão nesse assunto. Eu acho que a gente tem que dar repercussão a isso. E temos também que colocar pressão no Renan Calheiros. Acho que as missões do dia aí, né? Contar pra galera o que é que está acontecendo aí ao redor do João Dória e de seus amigos. E por hoje é isso. Fico por aqui. Merece compartilhar, não merece não? Pelo amor de Deus. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu. Fui, meus amigos.